Olá pessoal, aqui é Newton da CPA Informações Empresariais. Bom, nessa série de vídeos que estamos produzindo a respeito da reforma tributária, nós fizemos um levantamento das principais propostas que nós temos hoje que estão concorrendo. Eu já disse várias vezes que no Brasil hoje existe mais de 30 propostas de reforma tributária elaborada por entidades civis, oficiais ou não oficiais, privadas, por profissionais, enfim, tem uma série de propostas que estão por aí. O que nós fizemos foi levantar quais são as principais propostas, quer dizer, quais são aquelas propostas que realmente teriam condição de ser aprovada, etc, né? Já fizemos 5 vídeos anteriores falando de vários tipos e agora estamos falando a respeito da proposta do governo federal, né? O governo federal quer mandar a sua proposta também, a equipe está elaborando, etc, né? Então, o Ministério da Economia está dizendo que há todo um projeto de reforma tributária com basicamente 3 vertentes. Primeira parte seria a criação de um imposto chamado Imposto sobre Transações Financeiras, algo meio parecido com aquela antiga CPMF. A segunda vertente seria o IVA federal, né? Que o governo federal pretende, diz que é mais fácil, mais simples, ele pretende juntar 4 tributos federais num só, formando o IVA federal. Vai somar o IPI, o PIS, a COFINS e o IOF, né? Essa é a segunda vertente. E a última vertente, a terceira vertente desse projeto do governo federal é o imposto de renda, né? Tanto o presidente da República como o ministro da Economia tem dito várias vezes na imprensa nos últimos dias, olha, nós vamos mudar o imposto de renda tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, né? Muito bem, nós já fizemos um vídeo sobre o imposto sobre transações financeiras, fizemos um segundo vídeo sobre o IVA federal, e agora nós vamos fazer o terceiro vídeo dessas principais promessas, falando especificamente do imposto de renda. Tem imposto de renda da física e tem o imposto de renda da pessoa jurídica, né? Muito bem, então vamos fazer um rápido passeio a respeito das várias ideias que o governo federal está tendo em relação ao imposto de renda nessa terceira vertente aí da proposta do governo federal. Bom, vamos analisar cada um dos pontos. Para me ajudar aqui está a Júlia. Oi pessoal, meu nome é Julia Gomes aqui da CPA Informações Empresariais e primeiro a gente vai falar um pouco sobre as ideias para o imposto de renda da pessoa física. Primeira ideia é o limite de isenção. Bom, o aumento do limite de isenção para R$5.000 e essa promessa tem sido repetida desde a eleição de 2018. Muito bem, todo mundo se lembra da campanha eleitoral do ano passado, né, em que o Jair Bolsonaro acabou sendo eleito, mas ele falou várias vezes que uma das ideias seria aumentar o limite de isenção do imposto de renda da pessoa física. Esse limite até hoje está congelado, não chegou nem a 2.000 ainda, faz muito tempo que não muda, mas a ideia seria aumentar esse limite para 5.000 na tabela, R$5.000. Claro, é um aumento significativo, vai dar uma desoneração muito interessante, mas ele tem dito isso, certamente tem lá os cálculos deles que permitem ou não. Então, esta é uma grande mudança na área do imposto de renda da pessoa física e talvez, se realmente for anunciado, talvez seja um dos pontos importantes de todas essas mudanças. Muito bem, o que nós temos mais na área da pessoa física, Julia? A segunda ideia é a redução das alíquotas da tabela progressiva, inclusive a redução da maior alíquota da tabela, que é 27,5% para 25%. Esse ponto surgiu mais recentemente, quando o presidente Jair Bolsonaro tem repetido para a imprensa várias vezes. Muito bem, mas recentemente não, o presidente tem referido a isso aí, né? Não, a tabela
tabela atual, né, a alíquota máxima é 27,5%. Está dizendo, não, vamos reduzir esse 27,5% para 25%. É claro que se reduzir de 27,5% para 25%, ele vai reduzir todas as demais alíquotas também, né? Vejam que fenômeno interessante. Primeiro, se isso acontecer, aumenta a isenção para 5 mil. Reduz o 27,5% para 25%. Aí congela tudo no meio lá, faz um recálculo, né? Bom, se isso realmente acontecer, vamos ver tal. Uma outra modificação que tem sido anunciado muito a respeito disso, que realmente vai ser uma novidade na legislação do imposto de renda da pessoa física, é a questão das despesas médicas. Bom, a revogação da possibilidade da dedução das despesas médicas. O anúncio dessa possibilidade surgiu recentemente e a motivação para essa revogação, segundo a equipe, está no fato de que essa dedução somente traz benefícios para os contribuintes de renda mais alta, não beneficiando os pequenos contribuintes. Isso é facilmente explicável, né? Claro. A dedução de despesas médicas, primeiro, é a única que não tem limite. Se pode deduzir quanto tiver, desde que tenha a devida comprovação. E segundo, é claro que atinge as pessoas de mais alta renda, que são aqueles que podem pagar cirurgias e assim por diante, hospitalização demorada e nem em hospitais de renome e tal, né? Então, é claro, uma dedução dessa natureza, sem limite nenhum, desde que comprovado e seja para ele os seus dependentes, né? E que foi efetivamente pago, normalmente são as empresas, são os ricos, milionários e também a classe renda alta, né? Então, parece que a ideia do governo é realmente eliminar essa dedução, ou, na pior das hipóteses, estabelecer algum limite que existe, até hoje não existe, né? Mas é uma ideia que tem sido falado aí e vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, mas além dessa questão das despesas médicas, parece que há uma revisão das outras deduções, né, Júlia? Isso aí. Bom, haverá revisão de algumas deduções. Segundo as notícias divulgadas, a equipe está revisando todas as deduções permitidas, sendo que, após a conclusão desses estudos, é possível que algumas deduções sejam reduzidas ou até revogadas. Exatamente, parece que vai se correr todas aquelas deduções que são possíveis. Começa com dependente, incentivos fiscais, e são várias deduções que são permitidas legalmente hoje no imposto de renda da pessoa física. A ideia seria revisar tudo isso para ver se precisa ou reduzir, ou cancelar, ou revogar de alguma forma, né? Então, é até possível que nós tenhamos alguma novidade nessa área das demais deduções. Muito bem, agora vamos para uma novidade total. Isso nunca aconteceu no Brasil, né? E se acontecer, realmente será algo muito surpreso, que é o tal imposto de renda negativo. Isso. A instituição do imposto de renda negativo é o esquema de transferência de renda para a população de baixa renda. Se isso acontecer, a tabela progressiva não será alterada. O imposto de renda negativo é uma ideia difundida pelo economista Milton Friedman, professor da Universidade da Harvard, nos Estados Unidos, onde o ministro da Economia, o Paulo Guedes, fez curso. Razão essa por qual adotou a ideia de pretendê-lo implementá-lo no Brasil. Aqui no Brasil já existe o Bolsa Família, que é uma espécie de imposto de renda negativo. Exatamente. Na realidade, o imposto de renda negativo é até meio esquisito, né? Não, nós temos o imposto de renda positivo, isto é, o contribuinte calcula o seu imposto de renda e paga, né? Ou paga parcelado, não paga, paga na fonte, mas paga, né? Quer dizer, parece que a ideia é criar um imposto de renda negativo, isto é, ao invés do contribuinte, dependendo da sua situação, pagar o imposto de renda para a Receita Federal, ele recebe. É um imposto de renda negativo. Essa ideia de, ao invés de pagar, receber,
como eu disse aqui, ela veio através do economista Milton Friedman, que até ganhou o Prêmio Nobel de Economia, e ele é um professor da Universidade de Harvard. Essa universidade é a que o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, fez doutorado lá, né? E o Friedman, ele lançou essa ideia para fazer uma espécie de distribuição de renda, principalmente nos países que têm uma diferença muito grande, como o Brasil, um país totalmente desigual. Quer dizer, eu que trabalhei sempre, a vida toda praticamente, com o imposto de renda positivo, eu estou muito curioso para saber como é que funcionaria esse imposto de renda negativo, né? Que é o contrário. Seria mais uma... Quando chegar o mês de abril, tem uma boa parcela da população que vai pagar. E tem uma outra grande parcela da população que vai receber. É como eu falei aí no nosso texto, que hoje no Brasil tem uma espécie aí de imposto de renda negativa, que é a Bolsa Família, né? Que se inscreve lá, quem não tem renda recebe, tal. Isso é uma espécie de uma atribuição de renda, né? Não é uma devolução porque a pessoa não pagou nada, mas ela recebe aí um Bolsa Família. Então, é uma espécie de imposto de renda negativa. Bom, se as mudanças forem divulgadas nesses dias, o que nós estamos aguardando ansiosamente, nós vamos ver se o imposto de renda negativo vai estar lá ou não. Muito bem, essas são, muito rapidamente, quase sem muito pormenores, porque ainda não temos, as mudanças que o governo tem anunciado, seja pelo presidente da República, seja pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, seja até pelo Marco Sintra, que é o atual secretário da Receita Federal, são as medidas a respeito da pessoa física que têm sido anunciadas, né? Vamos ver aí, a hora que divulgar, se isso se confirma ou não. Vamos dar uma olhada agora rapidamente naquilo que tem sido dito a respeito da pessoa, do imposto de renda, da pessoa jurídica. Bom, o primeiro ponto é a redução das alíquotas. A redução das alíquotas do imposto de renda das empresas dos atuais 34% para 25%, mediante a extinção da CSLL, a contribuição sobre o lucro líquido, que é de 9%. A CSLL já é um imposto de renda da pessoa jurídica disfarçado, instituído para que a União não tenha que repartir a arrecadação com os estados e os municípios. E atualmente, a redução do imposto de renda da pessoa jurídica é um fenômeno mundial, estando ocorrendo em vários países. Por exemplo, os Estados Unidos, que o presidente Trump reduziu as alíquotas do imposto de renda da pessoa jurídica no final do ano passado, 2018. Exatamente. Então, na área do imposto de renda da pessoa jurídica tem sido muito divulgado. Quem fala muito disso é o Marco Sintra, que é o secretário da Receita Federal. A ideia é reduzir a alíquota da pessoa jurídica, que no Brasil é uma das mais caras do mundo, né? Se comparar a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica com outros países, o Brasil está quase no topo lá, né? Agora, no Brasil, nós temos uma característica muito importante, que eu acho que não existe em nenhum outro lugar, né? Nós temos o imposto de renda da pessoa jurídica e nós temos uma tal contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL, que na realidade é o imposto de renda da pessoa jurídica disfarçado. É a mesma coisa, só que com outro nome, né? E aí seria o caso de perguntar, mas por que o Brasil tem dois impostos de renda, sem que um que chama Zé e outro que chama João? Bom, a explicação é a seguinte. Segundo a nossa Constituição, os impostos, eles, ao serem arrecadados pela União, eles são divididos para os estados, uma parte, né, vai para os estados e outra parte vai para os municípios, o famoso fundo estadual e o fundo municipal, né? Ora, o Brasil chegou uma época que precisava aumentar o imposto de renda da pessoa jurídica, né? Só que é o seguinte, quando aumentasse, metade ia para os estados e municípios. Então, bolou-se um esquema inteligente, digamos até, fala, olha, ao invés de a gente aumentar o imposto de renda da pessoa jurídica, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido, né?
Então, é gozado, né? Porque a pessoa jurídica foi aqui, o imposto da pessoa jurídica, e de repente surgiu um imposto de renda disfarçado ali da pessoa jurídica e tal. Hoje, o que nós temos? Bom, a alíquota geral nossa é de 34%. Por que é 34%? Porque é 15% da alíquota geral do imposto de renda, mais 10% adicional, são 25%. E depois nós temos 9% da contribuição, 25 mais 9 dá 34%. Então, na realidade, quando se fala que a empresa brasileira paga 34% de imposto de renda da pessoa jurídica, na realidade não é bem isso. No papel são 25% de imposto de renda, pessoa jurídica, e 9% de contribuição. Parece que uma das ideias seria o seguinte: ora, vamos revogar a contribuição, né? Se revogar a contribuição era 34, cai para 25. Parece que, a menos que a revogação seja maior, né? Então vai ter que fazer outra coisa além disso. Mas basicamente o raciocínio da equipe econômica que está preparando a tal reforma tributária do governo federal é fazer isso: cancelar CL, CLL, 34 tal. E eu gostaria de lembrar que essa redução da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica é um fenômeno mundial. Ele está acontecendo em vários países do mundo. Aliás, no ano passado, Donald Trump, que é o presidente lá dos Estados Unidos, ele reduziu a alíquota lá, que é de 34%, igual a nossa, reduziu para 21%. Sob o argumento de que precisava reter as empresas americanas que saíam de lá e iam para outros países. Então, ele fez isso. E também trazer muitas que tinham ido para fora para trazer de volta, né? Então, realmente é uma motivação muito importante. Ora, o que está acontecendo no Brasil é o seguinte: como a alíquota nossa é muito alta, muitas empresas multinacionais que estão aqui no Brasil estão querendo voltar para o seu país ou ir para um outro país onde o imposto da pessoa jurídica é mais barato, né? Então, esse é um dos motivos seríssimos que estão fazendo com que o Brasil pense nessa redução do imposto de renda da pessoa jurídica, e certamente, se realmente sair, estará no projeto que o governo vai anunciar por esses dias. Mas tem outra coisa, né, Júlia? O último ponto são as obrigações acessórias. A equipe também está levando algumas simplificações na legislação, de modo a facilitar o cálculo e o recolhimento dos tributos devidos pelas empresas. Muito bem, cada vez que se fala de pagar imposto, a primeira coisa que se fala: o Brasil é um dos países do mundo onde é mais complicado calcular e recolher os impostos. Eu acho que entre os 200 países nós estamos lá em cima. A ONU classificou o Brasil como um dos mais complicados do mundo. Então, a ideia é que existe um processo de desburocratização. Quer dizer, a equipe está verificando tudo que é obrigado para as empresas e parece que ela vai revogar, diminuir, enfim, fazer um movimento aí de desburocratização das obrigações acessórias e enfiar nesse pacote aí, né? Então, é possível que isso venha junto. Bom, eu queria finalmente, antes de encerrar, lembrar que o Marco Sintra, que é o nosso atual secretário da Receita Federal, ele falou na semana passada para a imprensa em geral, que quisesse ouvir, que o anúncio das medidas dessa reforma tributária do governo federal seria feito até o final do mês de julho. Ora, hoje nós estamos falando é dia 29 de julho, segunda-feira. E o último dia do mês de julho é a próxima quarta-feira, o resto são 2 dias. Então, se realmente ele cumprir o que disse, possivelmente, hoje ainda não saiu nada, mas é possível sair amanhã, ou na pior das hipóteses, na quarta-feira, que é o dia 31. Bom, nós estamos aguardando ansiosamente, então logo saia, a gente vai batendo papo aqui a respeito dessas grandes modificações. Não é, meu, Júlia? Isso aí, pessoal. Bom, antes de terminar esse vídeo, gostaria de lembrar para vocês o site da SCPA é netcpa.com.br. Você pode entrar em contato também pelas nossas outras redes sociais, que é @netcpa no Facebook, Instagram, etc. E não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações.
Muito obrigada e até o próximo vídeo. Muito bem, eu queria falar que esse tal projeto do governo federal, ele inclui, relembrando, 3 pontos. Aquele imposto sobre transações financeiras, que é uma CPMF, que está sendo revigorada e ressuscitada. O outro é o IVA federal, um negócio meio complicado, mas que junta 4 tributos federais, IPI, PIS, COFINS e o IOF. E, finalmente, isso que nós discutimos aí, as eventuais modificações na legislação do imposto de renda. Realmente é uma espécie de uma revolução. Há muito tempo que nós não temos uma modificação tão grave, tão extensa, tão complexa, né? E se sair, a gente vai estar prosseando sobre isso depois. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.